A Sérvia e o Kosovo estiveram envolvidos em importantes disputas políticas e diplomáticas nas últimas décadas na região do Balcãs, a Europa Central. O Kosovo, o país mais jovem da Europa, enfrenta sérios desafios com a Sérvia, que o vê como seu território e bloqueou seus esforços para aderir às organizações internacionais e obter reconhecimento de outros estados. O Kosovo declarou unilateralmente a independência da Sérvia em 2008, um movimento que a Sérvia rejeita. A Sérvia, então, não reconhece o Kosovo como um estado independente e continua a reivindicá-lo como a província autônoma do Kosovo e Metóquia. Entretanto, a Sérvia, que durante séculos considerou o Kosovo o berço da sua civilização, tem feito esforços para proteger o seu próprio povo, que enfrenta a pressão das autoridades do Kosovo em Pristina. E também afirma que o mundo está a fechar os olhos para esta questão, o que não é muito diferente da invasão da Ucrânia pela Rússia. Mais recentemente, há pelo menos uma semana, alguns cidadãos da região acordaram com a notícia de que um confronto entre um grupo armado e a polícia do Kosovo eclodiu na aldeia de Banjiska, no norte do Kosovo, perto da fronteira com a Sérvia. Um grupo de sérvios armados bloqueou uma ponte que leva a Banjiska com 2 caminhões de origem desconhecida. O tiroteio começou depois que o grupo de ao menos 30 paramilitares abriu fogo contra a polícia, que foi ao local para investigar os motivos do bloqueio. A Força do Kosovo Local, uma missão de manutenção da paz liderada pela OTAN, também conhecida como KFOR, que opera no Kosovo desde junho de 1999, estava monitorando de perto a situação no norte do país com suas tropas no terreno e também está pronta para responder a qualquer medida. O presidente sérvio Aleksandar Vučić dirigiu-se ao público para esclarecer as reais condições dos atritos armados no sul do país e declarou que os indivíduos armados que atacaram a polícia do Kosovo não eram de fato da Sérvia, mas sérvios locais do Kosovo. Vučić condenou o assassinato do policial do Kosovo e disse que 3 pessoas de etnia sérvia também foram mortas nos confrontos. Vučić ainda acusou o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, de tentar arrastar a Sérvia para um conflito com a OTAN. Para o governo sérvio aconteceu exatamente o contrário. O policial do Kosovo foi morto porque as forças da OTAN não intervieram. Estavam ali presentes, mas nada fizeram. As tensões entre a Sérvia e o Kosovo persistiram desde que o Kosovo declarou a sua independência em 2008. Apesar do reconhecimento da sua independência por mais de 100 países, desde então, o Kosovo continua a não ser membro da ONU, devido a um veto da Rússia, cujo governo apoia incondicionalmente a Sérvia. Inclusive, Vučić e Putin são muito mais próximos politicamente agora. O Kosovo tem uma população de quase 1,8 milhões de pessoas. Já os albaneses constituem a grande maioria, mas também incluem vários grupos minoritários, como turcos, bósnios, sérvios, guaranis, ciganos, ascalis e egípcios. E para escalar as tensões, na sexta-feira, 29 de setembro, um grande destacamento militar sérvio, que incluiu uma encenação sem precedentes de artilharia e tanques sérvios avançados, foi mobilizado ao longo da fronteira com Kosovo. Uma mensagem direta e clara para o governo local. Isso poderia indicar que a intenção do governo sérvio era se preparar para um confronto direto, não com tropas kosovares, mas com a própria unidade militar de paz da OTAN instalada na região. A Casa Branca ordenou a Sérvia a retirar o grande destacamento militar da sua fronteira em meio às tensões crescentes. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse ainda na sexta-feira que a escalada foi um desenvolvimento muito desestabilizador. Essas novas tensões, juntamente com as manobras do exército da Sérvia, poderia direcionar para um confronto direto com as tropas kosovares e da própria OTAN? Já visitou a nossa loja Ara Militar? Venha conferir as melhores camisetas, canecas e botões com estampas incríveis. E o melhor, tudo com uma qualidade incrível e um preço justo. Acesse umapenca.com/aramilitar. Tudo indicou que o grande destacamento sérvio era composto por artilharia avançada, tanques e unidades de infantaria mecanizada. Prevendo um desfecho armado, John Kirby sinalizou que a força de paz KFOR seria acrescida com cerca de 600 militares dos Estados Unidos. A Aliança Militar do Norte autorizou ainda forças adicionais,
Com isso, o Ministério da Defesa britânico disse ainda que havia transferido um dos seus batalhões para a OTAN para fornecer apoio, se necessário. Tratava-se de uma força de reserva da KFOR. A principal tarefa da Força de Paz da OTAN é estabilizar a região demarcada para que não haja um fluxo ilegal de pessoas e produtos. No entanto, qualquer desinteligência a nível armado que possa também colocar em risco o lado sérvio ou Kosovo, ou ainda qualquer cidadão sérvio, poderia forçar a entrada do exército da Sérvia em direção a Kosovo ou disparar de dentro de seu território para posições militares rivais. As tensões estavam elevadas na região. Certamente as unidades da OTAN travariam um árduo conflito armado. E para evitar esse desfecho, o secretário de Estado americano Antony Blinken conversou com o presidente sérvio Vučić por telefone, a fim de abrir um canal de comunicação pacífico entre as partes. Blinken e Vučić discutiram a importância de tomar medidas imediatas para desescalar, e Blinken ressaltou que os responsáveis pelos ataques estão agora na Sérvia e devem ser responsabilizados. Vučić ordenou que suas forças se afastassem da fronteira e diminuíssem o cerco diante da OTAN. A Sérvia faz parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva como observadora desde 2013, uma aliança militar intergovernamental na Eurásia, composta por 6 estados pós-soviéticos como Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia e Tajiquistão, semelhante ao artigo 5º da OTAN, no que corresponde ajuda mútua em caso de agressão externa. A Rússia e a Sérvia são países predominantemente eslavos e ortodoxos orientais, que partilham uma forte afinidade cultural mútua. Os países têm sido aliados próximos durante séculos e a amizade entre eles tem sido fortemente mantida. A Sérvia tem historicamente procurado equilibrar os seus interesses geopolíticos e econômicos entre o Oriente e o Ocidente. Vučić, que foi reeleito por uma vitória esmagadora no ano passado, disse que a adesão à União Europeia é o seu objetivo final de governo, o que preocupa Vladimir Putin. No entanto, em oposição a isso, em maio deste ano, Putin e Vučić firmaram um acordo no fornecimento de gás natural de 3 anos com a Rússia. A medida foi vista como negativa pela União Europeia, que tenta se livrar da energia russa. O cerco recente das tropas da OTAN pelas forças da Sérvia mostrou a escalada rápida que pode ocorrer na fronteira entre Kosovo e Sérvia, o que pode levar futuramente a um confronto armado sem precedente. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação. E se inscreva no nosso grupo no Telegram, deixamos um link aqui nos comentários.